Hoje nós iremos iniciar a série Jovens da Bíblia. Então nada melhor do que um jovem para falar de outro jovem, José do Egito. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, que para vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, coloque agora a sua mão sobre os seus ouvidos e repita comigo: Senhor Jesus, abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. Coloque as mãos sobre os seus olhos e repita: Senhor Jesus, dai-me a graça de ver a tua beleza. Coloca a mão sobre o teu coração e fala: Senhor Jesus, que este coração seja terra fértil e que a tua palavra aqui germine. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem? A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo estejam com todos vocês. Tudo bem? Amém, amém. Que bom, a gente teve um momento maravilhoso aqui. Está muito alto o microfone ou está bom? Está meio alto? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Isso que é unção, viu? A gente teve esse momento maravilhoso, agora presenciando esse momento delicioso do Espírito Santo, onde Ele, tenho a certeza, que passeou em nosso meio. Então, por isso, agora nós podemos ouvir a santa e poderosa palavra de Deus. Amém? Quem trouxe a Bíblia aí, levanta a mão, deixa eu ver. Ô, glória, que povo bom de Bíblia. Então, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Esse gordinho aqui que vos fala se chama Anderson Silva, né? Não o que luta, porque, enfim, meu biotipo não permite, mas enfim. Eu me chamo Anderson Silva, tenho 26 anos, estou como coordenador de um grupo de oração jovem chamado Um Terço, lá do SIC, tá? Sou irmão daquela menina linda ali que tem os cabelos parecendo a juba do leão da tribo de Judá, que eu acho maravilhoso. Ali está um irmão também que eu amo muito, e eu fui convidado por aquele rapaz do bigode grosso ali para vir pregar para vocês hoje sobre José do Egito. E com muita alegria hoje eu quero pregar para vocês a santa, poderosa e transformadora palavra do Senhor. Amém? Abram a palavra de vocês lá em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Gênesis 37, versículos 1. A gente vai ler só esse primeiro versículo e eu quero que vocês gravem bem, beleza? Deixa a memória de vocês boa aí, porque a gente vai voltar nesse versículo lá no final da pregação. Jacó se estabeleceu na terra em que seu pai tinha vivido como migrante, em Canaã. Só isso. Guarda essa palavra. Escreve, risca, dobra a folhinha, pata, guspe. Faz o que vocês quiserem, mas não esquece dessa palavra. Ela vai ser muito importante no final e vai dar todo sentido à pregação, tá bom? Irmãos, eu vim aqui para falar para vocês sobre um cara que é muito massa. O cara é massa, velho. É uma história muito da hora, muito legal. E eu espero não chover no molhado aqui para vocês. Eu espero que realmente o Espírito Santo possa me usar, nos usar, para que as vidas aqui sejam transformadas a partir desse testemunho maravilhoso de José do Egito. Amém? Irmãos, da onde surgiu José do Egito? José é filho de Jacó, ou seja, Jacó se tornou Israel. José é o 11º filho de Israel, dos 12. Então nós temos 12 filhos de Israel, logo nós temos as 12 tribos de Israel. É justamente aqui que nasce a história da salvação do povo de Deus. E é por isso que a gente leu esse primeiro capítulo, esse primeiro versículo, porque ele é extremamente importante, extremamente enigmático, para a gente entender como Deus age,
como Deus é cuidadoso e amoroso com cada um de nós. Mas vamos falar um pouquinho mais. José, a gente já sabe que ele era o 11º filho de Israel, beleza? E ele era filho de Raquel. Quem é que lembra de Raquel? Lia e Raquel, todo mundo lembra? Gente, essa história eu acho demais, né? Jacó lá trabalhou, se apaixonou pela Lia. Aí trabalhou 7 anos, pá, na hora... Não pode falar isso na TV, tá só filmando, né? Então tá bom. E ele foi lá e viu, e pá, na hora que foi se casar, consumar o casamento, quem que tava lá? A irmã mais velha. Rapaz, que judiação! Aí ele chegou pro pai, depois, né, enfim, acho que bebeu na festa de casamento, tava dançando lá, não viu, acabou consumando o casamento, chegou pro pai no outro dia e falou: rapaz, você me enganou. Eu trabalhei 7 anos para você, eu sou apaixonado pela Raquel, você me deu a Lia, você tá louco? Aí o pai olhou e falou bem assim: então, se você quiser, Raquel, você pode trabalhar mais 7 anos. E como Jacó amava aquela mulher, ele trabalhou 7 anos, e a Bíblia diz que é como se fosse apenas 7 dias, porque ele era apaixonado por aquela mulher. Por que eu estou contextualizando isso? Para a gente entender de quem José era filho. José era filho de Raquel, e o último filho de Raquel se chamou Benjamim, era o menorzinho da casa. Então ele era filho da mulher que Israel mais amava. E naquele momento, né, ele teve, eu estava até pesquisando aqui, Jacó teve filho com bastante gente, por sinal. Ele teve filho com a Lia, ele teve filho com Raquel, ele teve filho com Bala, que era escrava da Lia, ele teve filho com Zelfa, que era escrava de Raquel. Enfim, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Amém. Né? E ele teve filho com Raquel, e José era o 11º filho, Benjamim era o 12º filho. Como José amava, como Jacó, eu me confundo com os nomes, mas a gente vai indo, tá? Como Jacó amava muito a José, ele um dia chegou e falou bem assim: eu vou fazer para o meu filho uma túnica. Mas não era qualquer túnica, era uma túnica colorida e de mangas longas, é importante isso. E ele fez aquela túnica e deu para José. Aqui, talvez no Ocidente, a gente não conheça muito bem o significado de dar uma roupa, mas no Oriente, as peças, elas são muito difíceis de serem feitas, muito difíceis de serem tingidas. Então uma peça colorida, ela é extremamente cara, extremamente difícil de ser feita, porque não existe química. E uma peça longa, ela é muito mais cara. E somente quem usava peças longas, peças de braços compridos, eram ou os sacerdotes ou os reis, ou então o chefe do povo. Quando Jacó deu aquela túnica para José, ele quis dizer o seguinte: você me sucederá. Mano, vocês já viram briga de família por conta da herança? Velho, o pau quebrou. Mano do céu, o negócio ficou tenso lá, porque os irmãos falavam: epa, como assim? Por que ele ganhou uma túnica e eu não? E Rubens, que era o primogênito ali, filho de Lia, chegou e falou: mas que raio desse menino? Como assim ele ganhou uma túnica e eu não? E todos os outros irmãos ficaram extremamente revoltados com aquilo. Aí José, para não facilitar o lado dele, chegou um belo dia para a galera: pessoal, eu tive um sonho. O sonho foi bacana. Sabe o que eu sonhei? Tava todo mundo colhendo uns feixes de trigo lá. Aí eu tava colhendo lá. A hora que eu amarrei o meu feixe, ele se levantou, e o feixe de vocês se dobrou com o rosto em terra. Velho, eu fico pensando no cascudão que rolou na nuca de José. Eita! Sai daqui, moleque! Muito bravo, pá. E ele não se ajudava, cara, porque no outro dia ele chegou: sonhei de novo. E ele chegou lá pra galera e falou o seguinte: dessa vez eu tive um sonho que ele é o seguinte: tem o sol, tem a lua, tem 11 estrelas, e todos eles se curvam perante mim. Mano, Jacó entrou na parada daí. Falou: ô filho de Raquel, pode parar com esse negócio. Você está achando que você é maior que todos os outros? Mas nesse momento, a gente ainda não entendia o que estava acontecendo. Seguindo um pouco mais, um belo dia, os 11 irmãos de José
foram para o campo levar as ovelhas para pastar. E lá levaram as ovelhas para pastar. Eu bebo muita água, gente. E levando as ovelhas para pastar, eles chegaram num ponto e falaram: não, aqui não é bom. A gente falou para o pai que vinha para cá, mas a gente vai para lá. E foram para lá. E aí, Jacó chegou e falou para José: Ô Zé, vai lá chamar os teus irmãos, vai ver se está tudo bem com eles, beleza? Aí José falou: tá bom, pai, eu vou lá. E foi, com aquela túnica nova dele, bonita, bacana, show de bola. E ele passando pelo campo onde os irmãos deveriam estar, não tinha ninguém, tinha um cara. E eu acho impressionante a Bíblia citar isso. É impressionante. Tinha um cara no meio do deserto. Tô passeando bem de boa, pá. Olha um cara no meio do deserto. Gente, enfim, não faz sentido para mim, mas tudo bem. Tinha um cara no meio do deserto. José foi falar com o cara. Chegou: e aí, cara, tá tudo bem com você? O cara falou: eu tô bem, teus irmãos foram para lá. Falou: obrigado, tchau. E foi. E não era o posto Ipiranga. E foi lá, chegou lá. Hora de longe, assim. A hora que José estava chegando, os irmãos já falaram: ih, maluco, lá vem o sonhador. E aqui é a primeira lição que José nos dá, que nem é com José. Não permita que a semente de Satanás entre na sua vida. Corta pela raiz. Tem sentimentos dentro do teu peito contra algum irmão teu? Mágoa, raiva, ódio, medo, ranço, rancor. Corta agora. Vai falar com o teu irmão, pede desculpa, ou explica para ele, mas não permita que a semente de Satanás germine no teu coração. Sabe por quê? Porque os irmãos de José permitiram. Na Bíblia em nenhum momento fala que os irmãos foram conversar com José. Na Bíblia em nenhum momento fala que eles foram expor aquilo que eles sentiam e que machucava eles para José. Não, a Bíblia só fala que eles tramaram pelas costas de José. E quando José estava chegando, eles começaram a tramar, e ali eles deram brecha para Satanás. E aí Satanás chegou no ouvido dele e falou: ei, faz o seguinte, mata ele. Ei, tira a vida dele. E um começou a contagiar o outro. Falou: vamos matar esse filho de Raquel. Vamos matar ele, porque ele acha que é maior que todos os outros. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. E Rúben fala o seguinte: Rúben, que era o primogênito, fala: não vamos matar não. A gente vai sujar as nossas mãos com sangue do nosso sangue. Vamos fazer o seguinte: ali tem um poço, uma cisterna. Vamos jogar ele na cisterna. Só que Rubens tinha pensado o seguinte: eu vou jogar ele na cisterna, depois eu vou lá e tiro. Outro ensinamento: não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, irmão. Não deixa para amanhã. Faz agora. Tem que se confessar, procura o padre agora. Vai atrás. Está com vontade de rezar o terço, reza agora. Tem que ler a Bíblia, lê agora. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. E olha o que aconteceu. Pegaram José, tiraram a veste dele. E aqui diz o seguinte: a roupa de José era uma túnica. Túnica é diferente de manto. Então José estava nu no momento em que rasgaram a sua veste. Ele ficou nu, jogaram ele no fosso, nu. E aqui eu fico imaginando o que passou na cabeça de José no momento em que ele foi jogado no fosso, no escuro, nu. Nesse momento eu fico imaginando o tamanho da dor de José. E aqui a gente tem uma prefiguração de José lá no monte, lá no alto do Calvário, quando Jesus chega e fala: ei, Pai, afasta de mim esse cálice, porque eu me sinto sozinho. Eu acredito que naquele momento, onde ele estava lá dentro daquele poço escuro, ele ficou pensando: eu fui traído por aqueles que eu amei, traído por aqueles que partilharam a mesa comigo, eu fui traído por aqueles em que são carne da minha carne. Como pode? E eu acredito que naquele momento onde José estava lá, dentro daquele fosso, triste, abatido, machucado, ferido, com medo, sem saber se os irmãos iriam matá-lo ou não, eu acredito
que ele deve ter pegado o celular dele, colocado o fone de ouvido e ligado na música da Cola de Deus, falando assim, ó: refrigera minha alma, faz-me fiel a ti, mesmo que seja na dor. Refrigera minha alma, faz-me fiel a ti. Naquele momento, eu imagino que José, triste, se agarrou na única esperança que ele tinha, que era Deus. E de repente, desce uma corda. Ele fala: Deus seja louvado, Deus seja louvado, santo, santo, santo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque os meus irmãos voltaram atrás, eles vão me tirar desse poço, nós voltaremos a ser uma família. Não, os irmãos tiraram ele do poço para vender ele como escravo por 20 ciclos de prata. Naquele momento eu acho que o coração de José se rasgou por inteiro. E eu acredito, na minha visão, que ele nem lutou. Ele deve ter olhado para os irmãos e tipo, tá bom, abaixou a cabeça e foi como escravo para o Egito. Isso dói. Isso dói porque a gente começa a imaginar até onde o ser humano pode chegar sem Deus. Seguindo a nossa pregação, deixa eu ver aqui. José é vendido como escravo, e os irmãos, para cobertar a maldade, e aqui novamente eu falo, não deixe a semente de Satanás crescer no seu coração, porque ela se torna uma árvore forte. Olha o que os irmãos pensaram para encobrir aquela miséria que eles fizeram. Falaram: vamos pegar a túnica de José que a gente rasgou, jogou ele no fosso, a gente mata um carneiro, a gente suja o sangue, a veste no sangue do carneiro, chega para o pai e fala: olha, uma fera foi lá e nhaco, já era teu filho, morreu. E eles fizeram isso, chegaram para Jacó e falaram: olha, José morreu. Jacó chorou copiosamente. E ele dizia o seguinte: deixe, porque as minhas lágrimas vão chegar ao Sheol, até o mais profundo da terra, até para baixo da terra, porque eu não quero ser consolado, pois o meu filho amado morreu. E eu acho lindo essa história de José, porque eu consigo fazer, eu não sei se vocês também conseguem, mas eu consigo fazer uma pré-figuração com Jesus Cristo. É o mesmo, aquele que sofre, aquele que chora, que foi vendido como escravo, que foi traído pelos seus. E aquele mesmo pai que chorou ao ver Cristo no alto da cruz, falando: este é meu filho que necessitou morrer para salvar a humanidade, mas sim, as minhas lágrimas tocarão a terra. Acho que foi a mesma coisa que Jacó fez. Seguindo, a gente começa a entender os planos de Deus. Lá no versículo 12, não, mentira, desculpa. Capítulo 39, versículo 1 também. Eu vou ler para vocês, vejam que coisa engraçada isso aqui. Vamos prestar atenção, hein? Olha lá. José foi levado para o Egito. Potifar, um egípcio, eunuco do faraó e chefe da guarda do palácio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado lá. Quem comprou José? Potifar. Potifar era o quê? Chefe, e era um eunuco. Vocês sabem o que é um eunuco? Exatamente. O eunuco era um homem que vendia a sua virilidade, ou seja, a sua possibilidade de ter uma ereção para servir ao rei. E ele fazia isso para não se deitar com as concubinas do rei. Mas eu acho isso impressionante, porque na Bíblia vai falar que a esposa de Potifar tentou seduzir José. Ué, como que um eunuco se casa? Eu fiquei pensando nisso. Como um eunuco se casa? E aqui a gente começa a perceber o seguinte: existe muitas relações que são baseadas apenas em status. E aqui a gente não vai falar do apetrecho sexual, mas eu vou falar da vida de oração.
Quem aqui tem um relacionamento? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Preservem. Sabe como que você preserva um relacionamento? Com o joelho no chão. Põe o joelho no chão. Porque lutar contra a castidade, lutar a favor da castidade, é muito difícil. É muito difícil. Põe o joelho no chão, porque senão você vive só de aparência, e acontece isso que eu vou contar para vocês agora. E aí José chegou na casa de Potifar, e José era um homem bonito, um jovem forte. Ele foi vendido com 17 anos, 17 para 18 anos. E ele chegou lá no Egito na sua virilidade, na sua juventude, né? E ele chegou na casa de Potifar e ele começou a colocar ordem no barraco. Ele viu que o negócio estava meio quebrado lá, estava meio difícil. Chegou e falou: não, galera, peraí, vamos colocar ordem no negócio aqui. Todo mundo sabe a hora que quer, ninguém bate ponto. E aí, a CLT, o que a gente faz da vida? Né? Aí ele chegou e falou: não, agora a galera vai bater ponto, agora a gente vai implementar enfim, não pode falar. E a gente vai colocar um monte de coisa aqui, pá, vai ficar legal. A gente vai ter férias, 13º, acordo coletivo, a gente vai ter um sindicato aqui nesse lugar. E falou pra galera e colocou ordem. E aquilo ficou bom, velho. O pior é que aquilo ficou legal. Ele chegou lá e a casa de Potifar começou a se tornar uma casa rentável, uma casa bonita, e cada vez foi crescendo mais e mais, se tornando mais próspera. E Potifar chegou e falou: cara, tá aqui a chave da casa, velho. Tá aqui a chave do carro, se quiser dar um rolê lá na praia no final de semana, fique à vontade. A casa é tua. A partir de agora você manda aqui tanto quanto eu. Você só vai estar abaixo de mim. E ali José recebeu novas vestes. Ele recebeu as vestes de administrador. E naquele momento, ele começou a administrar aquela casa. Gente, o tempo passa, né? Eu vou ter que correr agora. Ele começou a administrar aquela casa. E ele começou a ver que aquilo estava bom. E aquilo começou a render. Só que daí vai lá a mulher de Potifar, olha para José e fala: pitel, hein? E começa a seduzir José. E José não cai. José se mantém firme porque ele é fiel a Deus. Ela faz o quê? Ela pega as vestes de José. Olhe como isso é belo, gente, como a Bíblia é cuidadosa. Ela rasga as vestes de José. E quando José fica ali, ele sai correndo, ele deixa a veste, ele rasga, fica para trás a veste lá. E se foi a veste, ela pega aquela veste e começa a gritar: ei, ele tentou me atacar. Ele tentou me atacar. José fala: eu não, brother, foi ao contrário, você tentou me atacar. Ninguém acreditou nele. O cara pegou, Potifar pegou ele e jogou na cadeia. Jogou José na cadeia de novo. José olhou e falou: poxa Deus, o bagulho tá louco, hein? Tá difícil a situação, mas vamos lá, firme, forte, fé, é nós. Chegou lá no chefe da prisão. A Bíblia é muito legal, gente, porque você para falar o seguinte: o cara tá preso. O que ele faz? Ele se torna amigo do chefe da prisão e começa a cuidar dos presos. Ok, tá bom. E ele começou a cuidar dos presos. E diz que a prisão começou a prosperar. Eu fiquei abismado com isso, eu achei demais, cara. A prisão prosperou. O que é uma prisão prosperar? É mais preso? Eu não entendi, mas tudo bem. E a prisão começou a prosperar e tudo mais. Aí chegou um belo dia, o copeiro do faraó e Peraí que eu anotei. O copeiro e o padeiro do faraó. E um dia eles deitaram, dormiram, sonharam. No outro dia eles acordaram meio cabisbaixo, meio para lá, meio para cá. Aí José chegou para eles e falou: brode, nós está tudo preso aqui. E aí, o que aconteceu que vocês estão meio para baixo? Não, é porque eu sonhei. E eu tive um sonho assim, assim, assado. E eu sonhava que eu pegava as uvas de uma vinha e espremia no copo do faraó. O faraó bebia. Aí José falou: legal, cara. Meio anti-higiênico, né? Você pegar as uvas apertar. Mas quem sou eu para discutir? Ele foi lá e falou: mas eu não sei o que significa. E José falou o seguinte: cara, dentro de 3 dias o faraó te chamará e reconhecerá que você não é culpado, e você voltará a servir a casa do faraó. O padeiro olhou e falou: eu também quero. Olha a inveja, gente. Não inveje a graça dos outros, é perigoso. Aí foi lá e falou: eu também quero. Chegou lá e falou: eu tive um sonho assim. Eu tinha um monte de pão, coloquei os pão na cabeça e fui para levar para o faraó. E um monte de aves começaram a comer o pão. Aí José falou: o teu não é bom não, brother. O teu bagulho ficou um pouco mais sério. O negócio vai ser o seguinte: dentro de 3 dias você vai ser enforcado e as aves vão comer a tua carne. Beleza?
Aí eu fiquei imaginando, se o cara tava meio cabisbaixo, a situação ficou feia. Mas enfim, e depois isso aconteceu exatamente como José tinha predito. José ficou mais 2 anos na prisão, até que um belo dia o faraó teve um sonho. Aí aquele padeiro, padeiro não. O copeiro, obrigado. Aí o copeiro chegou e falou o seguinte: eu conheci um cara aqui, um cara bom. Esse cara sabe das coisas. Eu tive um sonho, eu cheguei para ele, falei do sonho, ele falou dos outros sonhos, o cara também morreu e ficou tudo certo. Eu vim para cá. Aí chegou lá, o faraó chegou o seguinte: cara, eu tive um sonho que ele é mais ou menos assim. Tinha 7 vacas gordas, 7 vacas magras, a vaca magra comeu a gorda e continuou magra. Basicamente é isso. É o sonho de todo gordinho, comer e continuar magro, mas tudo bem. Aí ele teve um outro sonho, que foi o seguinte: tinha 7 espigas bonitas, viçosas, e tinha 7 espigas feias. As espigas feias foram lá, engoliram as viçosas e continuaram feias. Aí José olhou para ele e falou bem assim: cara, eu sei o que é isso. Isso é mais ou menos o seguinte, o Egito passará por 7 anos de muita abundância, mas depois vai passar por 7 anos de fome e penúria. Aí o faraó falou: oh God, oh my God. E falou para ele o seguinte: o meu professor de inglês está ali, gente, tá? Depois, tamo junto, é nóis. E chegou para ele e falou o seguinte: cara, eu gostei disso. Tá aqui a chave do meu reino. Você vai mandar tanto quanto eu, só vai ficar abaixo de mim. Agora você é vice-presidente do Egito. Eu fico imaginando se eu chegasse para minha mãe e falar: mãe, eu sou vice-presidente do Egito. Hoje não vale nada, mas naquela época o negócio era louco, gente. Aí ele chegou, foi vice-presidente do Egito. Eu estou correndo para poder dar tempo. Ai, meu Deus. Irmão, se eu atrasar 5 minutos, faz mal? Tá bom. Vamos lá. Aí ele chegou, se tornou vice-presidente do Egito. Passou, olha só, outra mensagem de Deus: não se deixem seduzir. Porque José se tornou o segundo cara mais rico do Egito, mas ele não esqueceu de Deus. Como que está a tua vida de oração? Está indo bem a tua vida profissional? Você está indo bem no emprego, mas Deus está ficando lá para trás? Cuidado, muito cuidado. Aí, tudo mais, José chegou e falou bem assim: cara, eu tenho uma ideia. Vamos construir grandes celeiros e a gente vai armazenar o tempo de vacas gordas, porque daí no tempo de vacas magras a gente tem um estoque. E a Bíblia diz que ele conseguiu guardar tamanha quantidade de grãos que não existe nada que possa mensurar ou contar. Era tão grande que não tinha como contar. Beleza, ele foi lá e fez isso. Vamos correr mais um pouco. Ele foi lá, fez isso, no meio dessa história aí, mais ou menos entre ali, enfim, ele teve 2 filhos, tá? Enfim, é bacana, ele casou com uma... Legal, show. Não vou entrar muito nessa parte. Aí beleza. Aí começou a bater uma fome na região, depois de 2 anos lá, das vacas gordas, terminou 7 anos, e começou os 2 anos de vacas magras. O pessoal chegou e falou: ih, acabou a comida. Falaram: aonde tem comida? No Egito. Vamos lá no Egito buscar. Beleza, o que eles fizeram? Foram lá no Egito buscar. Quem que foi lá buscar? Os 11 irmãos, os 10 na verdade, né? Os 10 irmãos de José. Chegaram lá no Egito e falaram: o senhor vice-presidente do Egito, ei, nós quer comprar comida. E assim mesmo, nós quer comprar, porque eles eram lá do interior, né? Lá do interior do Egito, lá de Canaã, né? E ele falou: nós quer comprar comida. Chegou para ele e falou bem assim, na hora que José olhou e falou: ei, eu conheço essa turma, vocês me jogaram no buraco. Aí José também deu uma de malandro. A gente fala de José, mas ele também deu um somebody love ali. Ele chegou e falou o seguinte: blá, 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 blá. Aí o tradutor olhou bem assim: vocês são espiões. Aí ele: blá, blá, blá. Aí o tradutor chegou e falou: e vocês estão presos? Aí eles falaram: não, a gente não fez nada. Aí o tradutor olhou para José e falou: blá, blá, blá. Aí ele falou: blá, blá. E ele pegou aquele povo e falou o seguinte: vocês são espiões, sim. José foi mal, menino mal. José foi mal. Ele chegou para aquele povo e falou o seguinte: vocês são espiões, sim, mas eu vou ser bondoso com vocês.
E eles falaram do pai, falaram do irmãozinho, bababá. Vocês vão deixar um de vocês aqui preso comigo, e aí vocês podem retornar para casa de vocês, mas vocês vão ter que voltar aqui para retirar esse irmão de vocês da cadeia, beleza? Tá bom, show, beleza. Escolheram lá, tiraram a sorte, ficou Simeão, né, bem louco. Aí eles foram, né, eu acho essa parte muito engraçada. Eles foram e não voltaram, brother. Eles não voltaram. Se você pegar a Bíblia, eles só voltam quando a comida acaba. Tipo, tchau, irmão. Aquele abraço, brother. Não esqueça os irmãos para trás. Mais uma mensagem que José nos ensina, né? E eles foram, daí a hora que eles chegaram lá e falaram: a comida acabou, a gente vai ter que voltar. Aí eles foram falar com Jacó, que é Israel. Falaram: o negócio é o seguinte, para a gente voltar lá e poder comprar mais comida, a gente tem que levar Benjamim. Cara, Jacó ficou bravo, velho. Falou: não, Benjamim não. Vocês já mataram José? Ele não sabia, né? Ele falou no sentido figurado, enfim. Benjamim não vai. Eles falaram: mas se a gente não levar Benjamim, não vai rolar sentimento, vai todo mundo morrer, e blá, e zaz, e beleza, leva Benjamim então, vai. Só que me traga ele de volta, tá bom? Beleza, levaram Benjamim, chegaram lá na frente de José. José, blá, 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 blá. Pegou aquele povo, levou para casa dele, e falou o seguinte: agora vocês vão comer. E deixou a galera comendo, trouxe Simeão, todo mundo comeu. E José chorava. Ele saía, foi para o quarto dele, chorou, enxugou o rosto e voltou. Quando ele voltou, ele falou: bom, agora todos vocês estão despedidos, que bom que o mal-entendido foi solucionado. Só que ele pegou o cálice dele, colocou dentro do coisa de Benjamim e mandou a galera. Aí, depois que eles já estavam meio longe, ele falou: vai atrás porque roubaram o meu cálice. Olha que malandro. Ninguém roubou nada, velho. Você que colocou, seu falcatrua. Aí foram lá, pegaram o Benjamim, trouxeram o Benjamim de volta, foi a mó barraco, fecharam o pau, e aquele negócio lá, e bah! Aí daqui a pouco, ele tira, aquele coisinha que eu acho muito legal dos egípcios, assim, ele tira e fala: eu sou José. Cara, eu fico imaginando, isso deve ser bom demais, velho. Ele tirou e falou: eu sou... Cara, todo mundo começou a chorar, se abraçaram, falaram: não, José, mas a gente tinha te matado, blá, 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 blá. Enfim, e falaram: não, cara, tá tudo bem, porque Deus tinha um plano para mim. Como eu estou atrasado, eu vou pular essa parte. Quem é que lembra o nome da terra prometida? Eita! Canaã. Aonde Jacó se instalou? Canaã. Vejam como é interessante isso, e como Deus foi cuidadoso. Lá no capítulo 37, a gente leu o quê? Jacó se instalou na terra de seus ancestrais, dos peregrinos, em Canaã. Depois de muito tempo, quase 730 anos, Moisés pega o povo, tira do Egito, caminha pelo deserto, entrega o povo na mão de Josué, e Josué reintroduz este mesmo povo na terra de Canaã. É impressionante isso, porque Jesus, Deus e o Espírito Santo, os três que são apenas um, e um que são três, precisou da vida de José para construir o seu povo santo. Não existia um povo na época de Jacó, ele precisou ser construído. Mas sabe o que foi mais bonito? Entender que tinha um jovem que não se preocupou em ir para as águas mais profundas. Existiu um jovem que, mesmo estando com todas as oportunidades contra ele, continuou navegando e indo para as águas mais profundas e dizendo: não dá mais para ir para trás, não dá mais para ir para trás, aquilo que me feriu não dá mais para voltar, eu tenho que ir para frente. Eu tenho que ir para frente porque Deus tem um plano para mim, um plano de amor e salvação, e Ele quer me usar para transfigurar este povo, para reconstruir a história de uma nação.
E eu quero dizer isso para vocês hoje. Se tem alguma coisa que José pode nos ensinar não olhe para trás, filho. Não olha para trás, irmão. Se te machucaram, se te jogaram num poço, se te feriram, se o vício te feriu, não olha para trás. Levanta, sacode a poeira. Luta com as armas que Deus te dá neste momento. A maior arma que você tem é a promessa de Deus dizendo o seguinte: eu estarei contigo até o final dos tempos. Então não olha para trás, já não dá mais para voltar. Não dá mais para ir para a praia, porque tem o rochedo, tem o penhasco, não dá mais. Agora é para frente. É para frente, irmão. E foi isso que José entendeu. Ele olhou e falou: cara, não dá mais para voltar. Tentaram me machucar. Tentaram bastante, mas eu coloquei a minha confiança no Senhor. E agora eu sigo decididamente com as armas que o Senhor me dá para lutar agora. E quais são as suas armas? Quais são as suas armas hoje? Não pense que são derrotas. Quais são as suas armas? É uma traição, é uma família que não te respeita, é o seu vício da masturbação, é o seu vício de falar mal dos outros. Quais são as suas armas? Utilize isso para se achegar a Deus. Lute com todas as forças contra o pecado. Vá para as águas mais profundas. Não volte para trás, porque o Senhor quer usar a sua vida para restaurar Curitiba. Quero usar a sua vida para restaurar o Paraná, para restaurar o Brasil. Eu tenho saudade da época em que nós queimávamos no Espírito Santo de Deus. Mas existe em nós uma geração que se decidir a não olhar para trás, mas ir para as águas mais profundas, pode reincendiar toda uma nação e transfigurar a vida de muitos e salvar este povo que hoje está se perdendo. Assim como Monsenhor Jonas Abib fez, ele não olhou para trás, ele foi para as águas mais profundas. E hoje nós temos isto, um lugar onde nós podemos falar do amor de Deus. Irmãos, não dá mais para voltar. Não dá. E isso não é um problema. Sabe por quê? Porque você tem o agora. É aqui, é agora. É a nossa oportunidade de fazer esse lugar um lugar melhor, de fazer Curitiba um lugar incendiado pelo Espírito Santo, desde que nos decidamos a seguir mais e mais profundo, sendo impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu te peço, nesta noite, vem transfigurando os corações que foram machucados. Vem, Espírito Santo de Deus, impulsionando estes barcos, mesmo que precisem de remendo, mesmo que precisem, Senhor Jesus, serem basicamente reconstruídos. Impulsiona esse barco para as águas mais profundas. Vem, Senhor Jesus, com teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor Jesus, transfigura-nos, pois eu sei que tu tens um plano de salvação para cada um de nós, mas cabe a cada um de nós dizer o nosso sim. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Fica em pé, irmão, fica em pé. Fica em pé pra gente cantar isso junto. Não dá
Não dá, Senhor Jesus, mas para voltar. E que todas as nossas dores e que todas as nossas dificuldades agora se tornem combustível para a santidade, para que nós nos entreguemos à Tua vontade e sejamos plenamente Teus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.